tarde, camaradas. Boa tarde a todas e a todos. É um gosto enorme estar aqui neste grande distrito de Braga com estes camaradas do Partido Socialista que também nos representam neste que é o terceiro maior distrito do país. Eu queria agradecer-vos a todos, mas em particular aos nossos autarcas, a todos os nossos autarcas, membros de assembleias de freguesia, de executivos da junta, assembleias municipais e câmaras municipais, no poder e na oposição. São todos estes homens e mulheres em todo o país que fazem do Partido Socialista a maior força política autárquica em Portugal. Cumprimentá-los a todos, agradecer-lhes a todos, em particular aos nossos candidatos a Braga, aos nossos presidentes de Câmara, aqui presentes, ao Francisco, ao Antero Barbosa, ao Frederico Castro e ao Vítor Hugo. O Domingos Bragança, não sei se está cá, mas esteve connosco em Famalicão, a ele também. Agradecer-lhes a eles, são referências, são farol para nós e para o trabalho dos outros candidatos que nós temos em Braga e que vão também poder vencer os seus municípios e fazer o trabalho, um bom trabalho, como os outros que já estão eleitos aqui em Braga. Não é por acaso que nós somos a maior força política autárquica em Portugal. Nós somos a maior força política autárquica em Portugal, ninguém se engane, porque os nossos autarcas ganham eleições. E os nossos candidatos ganham eleições porque fazem um bom trabalho. Não se ganham câmaras municipais se não se fizer um bom trabalho. O facto de nós sermos a maior força política autárquica, aquilo que nos diz é que nós governamos melhor as nossas terras do que os outros partidos. E o António Braga aqui mostrou bem aquilo que nos distingue. Ser autarca pelo PS não é a mesma coisa que ser autarca por qualquer outro partido. Há valores que nos distinguem. O António Braga dizia que, desde logo, o valor da liberdade. Da liberdade sempre. Acima de tudo. O direito não é só a dizermos o que queremos e o que pensamos e a defender aquilo que desejamos. A liberdade de nós todos, independentemente do meio de onde nascemos ou da terra de onde somos, termos direito a uma vida digna, a uma vida decente. Todos, sejamos nós patrões, filhos de empregados, desempregados, todos termos uma vida digna e tão decente. Liberdade que não existe sem acesso igual aos serviços públicos. É por isso que não há liberdade igual quando alguns têm acesso às creches e outros não têm. Não há liberdade igual quando uns têm casa e outros não conseguem ter casa. Não há liberdade igual quando alguns conseguem realizar os seus sonhos, os seus projetos de vida e a grande maioria não consegue. Por isso é que, ao contrário do que muitos dizem, liberdade e igualdade andam de mãos dadas, fazem o caminho em conjunto e é isso que nos distingue de qualquer outro partido político em Portugal. O que é que os nossos presidentes de Câmara são e conseguem ser? Desde logo, diferenciam-se dos seus adversários pela proximidade às suas populações. O que os nossos autarcas sabem é que farão melhor o seu trabalho quanto mais forem capazes de ouvir os outros, de sentir o problema dos outros. É isso que caracteriza um Presidente de Câmara do PS. A capacidade de ouvir o outro, de sentir o outro, porque ele sabe que será melhor Presidente de Câmara se ouvir as suas populações, se ouvir o seu povo. Proximidade. Proximidade às pessoas é aquilo que distingue um autarca do PS de qualquer outro partido. Mas uma grande preocupação com a política social, com a ação social. Um autarca do PS sabe que há na população grupos da população que são mais vulneráveis. E nós estamos lá sempre.
Dizem que o Partido Socialista tem o apoio dos mais velhos, como se isso fosse uma coisa que a nós nos preocupasse. Nós temos muito orgulho. E sabem porquê? Foram os homens e as mulheres que construíram este país e as nossas terras. Este é um partido que respeita quem trabalhou uma vida inteira. E nós, nas autarquias, sim, distinguimos-nos pelo apoio que nós damos nas nossas autarquias aos mais velhos e às nossas crianças, aos mais vulneráveis da sociedade. E quando nós apoiamos os mais velhos, quando nós apoiamos as nossas crianças, nós estamos, na realidade, a apoiar toda a gente. Política social sempre foi prioridade para nós, à qual nós acrescentamos cada vez mais. Os autarcas do PS vão se distinguindo por isso, a habitação. A habitação que já não é um problema da população mais carenciada, é um problema da classe média. Hoje, os filhos da classe média têm dificuldade em conseguir aceder a casa e essa tem que ser e é uma prioridade para os autarcas do PS. Os autarcas do Partido Socialista não ficam à espera que o mercado trate de resolver o acesso à habitação. Sabem que também é responsabilidade da política dar resposta a essa grande dificuldade que é termos o direito a ter uma casa, conseguirmos nos emancipar, autonomizar, termos a nossa família. É fundamental a casa. Obviamente que os municípios não têm todos a mesma capacidade económica e financeira. E o problema da habitação já não é um problema só de Lisboa, do Porto ou de Braga, é um problema de todos os municípios. A administração central tem que assumir a sua responsabilidade de financiamento da construção de habitação. E não vale a pena virem com a conversa dos 8 anos. É que foi nos 8 anos que nós lançamos o maior programa de construção pública de habitação, o primeiro direito. Insuficiente. Nós precisamos de casas e precisamos de casas para a classe média, para os filhos da classe média. Mas se nós distinguirmos deles pela proximidade às pessoas, por sentirmos os problemas do povo, por termos preocupação social, por sabermos quais são as prioridades no momento que hoje vivemos em Portugal, também nos distingue. Apesar da direita encher a boca com a economia, também distingue os nossos autarcas a prioridade que nós damos à política de desenvolvimento económico local, de apoio às nossas empresas. Não há autarca do PS que não coloque nas suas prioridades, nos seus programas, a preocupação com o desenvolvimento económico, com o apoio aos empresários e à criação de riqueza. Nós somos um partido da liberdade e da igualdade que quer o país e as terras a criar riqueza. E se nós, os autarcas, lutam para ter grandes empresas nos seus municípios, se há coisa que um presidente de Câmara do PS sabe, é que não há terra com emprego e dinamismo se não tiver um bom tecido de pequenas e médias empresas. E onde está? Está lá o PS a apoiar os nossos pequenos e médios empresários. É por isso. Podem fazer eles os encontros que quiserem e tentarem perceber. Nunca vão perceber porque é que nós governamos tantas mais câmaras do que eles. É por causa disto que vos acabei de dizer. E muito mais. Porque cada local, cada município tem uma realidade local e tem problemas diferentes. Mas há uma forma de estar na vida e na política que nos caracteriza a todos. E é por isso que nós temos orgulho em ir a votos pelo PS. Porque é o nosso partido e o quadro de valores que nos distingue dos outros partidos. E caras e caros camaradas, nós precisamos, como dizia o António Braga, foi um prazer ouvi-lo, e que mostra bem a profundidade e a atualidade do pensamento do António Braga sobre as cidades e sobre a sua região. Braga dá hoje um contributo, a região de Braga, o distrito de Braga, um contributo à criação de riqueza nacional sem paralelo. Este distrito pode ter um grande orgulho naquilo que produz, naquilo que vende no mundo inteiro.
como poucos distritos neste país. Mas este distrito tem um potencial brutal por aproveitar. Se tiver a capacidade de falar a uma só voz, ninguém vai parar o Distrito de Braga. Nós não alimentamos divisões ou egoísmos entre os municípios. O que nós queremos é unir estas energias que aqui estão e falarmos em Lisboa. Porque o país tem a ganhar se souber aproveitar e apoiar este distrito. E obviamente que a capital do distrito tem um papel determinante em saber aglutinar, agregar, liderar. Não é substituir-se, que nenhum Presidente de Câmara aqui vai permitir. Não é só Guimarães, é nenhum. Mas obviamente que se estes municípios conseguirem trabalhar em conjunto, vão conseguir reivindicar aquilo a que têm direito e, como dizia o António Braga, numa área fundamental e que é supramunicipal, a mobilidade e os transportes. Não se faz município contra município, faz com os municípios juntos, o quadrilátero e os outros. E caras e caros camaradas, Braga está estagnada. Braga está paralisada. Não é por causa do seu povo, nem dos seus empresários, nem dos seus trabalhadores. É porque, na realidade, estes anos não foram anos que permitissem a Braga estar no topo do país. E Braga tem um potencial extraordinário do ponto de vista dos seus munícipes, das suas empresas, das suas energias, da academia. E Braga tem a obrigação de aproveitar o seu povo, os seus empresários, os seus trabalhadores. Braga parada. Braga parada do ponto de vista do desenvolvimento da sua voz na política nacional. Mas parada também no trânsito. Com o investimento que nós conseguimos fazer durante os mandatos do Partido Socialista, que se revolucionou a mobilidade em Braga. Mas hoje, a mobilidade em Braga é um problema. É um problema de difícil resolução. Há uma coisa que nós sabemos, o PSD não foi capaz de resolver. E se há coisa que nós sabemos, é resolver problemas. Braga parada, paralisada, mas desde logo parada nas estradas. Braga sem casas. Tem muita construção, só que tem muitos jovens e jovens famílias sem casa em Braga. Braga sem creche. Braga, concelho mais jovem do país, mas que não cuida dos seus jovens. Se nós quisermos que Braga se coloque no patamar do topo nacional, tem que saber aproveitar a juventude que tem que investir nela. E não há juventude que se fixe aqui, neste distrito e neste concelho, se não tiver casa, como dizia bem o António Braga, se não tiver casa e não tiver serviços públicos para que as jovens famílias possam criar os seus filhos. O António Braga é alguém que eu conheço há muitos anos, com quem trabalhei. Temos uma oportunidade extraordinária, porque é alguém com uma experiência larga com o mundo, conviveu, conhece o mundo, conhece o país e ama a sua terra. Experiência e maturidade que nós precisamos para liderar este município. Há alguém altamente qualificado que deu provas na vida pública e na vida privada, como nós precisamos da experiência no público e experiência na vida privada. Mas sobretudo com visão, como nós podemos aqui constatar. É para mim uma honra enorme ter tido a oportunidade do António Braga ter aceito o nosso desafio, do Pedro Sousa, do Vítor Hugo Salgado e de mim próprio. Uma honra enorme. E nós vamos estar ao seu lado, António Braga, para ganharmos Braga, ao vosso lado, para ganharmos os municípios do Distrito de Braga, para trabalharmos em conjunto. Não é só para fazer de Braga um município dos mais importantes do país, em Portugal e na Europa e no mundo,
mas fazer do distrito de Braga uma das regiões mais importantes, não é de Portugal, é da Europa, porque temos potencial para isso aqui. Trabalhar para governar, para modernizar as nossas terras e o nosso país. Nós temos um governo que, para além de ser profundamente ideológico, todos são, só que este tentou passar a imagem de que não era, que era um governo moderado. É tudo menos moderado. Já lá iremos. É, antes disso, um governo profundamente incompetente. Eu quero vos dizer que nós temos muitos problemas em Portugal. E temos problemas que já são antigos. Temos problemas que não nasceram com este governo, que vêm de trás. Nós somos sempre acusados, por quem hoje governa Portugal e pelo Primeiro-Ministro, de incapacidade para os resolver. Problemas que eles conseguiriam resolver rapidamente. Luís Montenegro faz uma campanha criando a expectativa de que era fácil resolver os problemas na saúde e fácil resolver os problemas na educação. Nós fomos sempre dizendo que são problemas difíceis, são problemas complexos. Nós estamos a trabalhar para os resolver. Só que o PSD vendeu facilidades, vendeu ilusões ao povo português. Não bastaram muitos meses para nós percebermos o óbvio. Eles não conseguem resolver. Eles não iniciaram a resolução. O que tem acontecido é o agravamento dos problemas. Eles têm sido incompetentes em várias áreas. Por responsabilidade desde logo deles. Incapacidade de resolver e a promessa absoluta de resolução rápida. Na educação. Desde logo na educação. O Sr. Ministro da Educação disse mesmo que ia reduzir em 90% o número de alunos sem professor uma disciplina. Nós fomos dizendo, é impossível, é difícil, não vão conseguir. Tentaram manipular, é a palavra correta, números e estatísticas, quando perceberam que não iam conseguir concretizar essa promessa. Foram desmentidos. Agora lançaram uma auditoria sobre os números, já não existem números e, portanto, vai ser difícil monitorizar a promessa que fizeram. Só que nós já sabemos que iniciamos este segundo período com dezenas de milhares de alunos sem professor a uma disciplina. Não iniciaram a resolução, o problema está aí, são incompetentes e, sobretudo, não têm credibilidade naquilo que dizem e nas promessas que fazem. O mesmo na saúde, pior ainda. Apresentaram um plano de emergência, rapidamente iriam resolver os problemas mais urgentes. Não precisamos de muito, foi só chegar ao verão. E quando prometeram resolver problemas urgentes, nós tivemos mais 40% de urgências de obstetrícia encerradas. O caos, a incapacidade de resolver, de gerir o Estado e os serviços públicos. Os socialistas podem ter muitos defeitos, mas nós conhecemos o Estado como ninguém e os serviços públicos. O Luís Montenegro anunciou logo, em agosto do ano passado, que tinham acabado os doentes oncológicos à espera de cirurgia para lá do tempo máximo de referência. Tinham adotado uma medida de curto prazo, rápida. Zeraram as listas, problema resolvido. Não faltaram 2 meses para que voltássemos a ter mais de 1000 doentes à espera para lá do tempo máximo de referência. A incompetência tem sido atroz. E a forma de resolverem o problema nas urgências, nos tempos de espera, é a aposta no telefone. Caras e caros camaradas, nós já começamos esse trabalho antes, a importância da referenciação através da linha telefónica. O que nós não fizemos foi fechar portas de urgência. E nós não tínhamos, como temos agora, mulheres grávidas à porta de uma urgência, à espera que a linha SNS lhes atenda para depois poderem entrar no hospital. Incompetência. E profundamente ideológicos, com opções claras e que ninguém se engane. Na hora de aumentar as pensões dos nossos reformados, o PSD e o Governo aquilo que disseram é que preferiam gastar na redução do IRC.
para eles o passe de mágica necessário para pôr a economia portuguesa a disparar. Disponíveis para gastar mais de 350 milhões de euros a baixar mais um ponto percentual do IRC, do que em gastar menos de 300 milhões de euros a aumentar as pensões dos nossos reformados. Nós temos orgulho de nós termos conseguido impor-lhes um aumento das pensões aos nossos reformados. E fizemos por sentido de justiça. As pensões em Portugal continuam baixas, mesmo para aqueles que trabalharam uma vida inteira. E nós tínhamos a obrigação, e continuamos a ter, se o país tem a capacidade financeira para o fazer, nós devemos continuar com prudência, cautela e responsabilidade a aumentar, na medida do possível, as pensões dos nossos reformados. As orientações são claras. E o que é que baralhou alguns? Foi que o Governo, a única coisa que fez desde que foi eleito e que nós vemos como palpável, foi a distribuição do excedente orçamental que herdaram do Governo do PS. Depois de distribuído o excedente orçamental, o que é que fica deste Governo? Zero. Recorrendo-me mais uma vez ao candidato do PS à Câmara Municipal de Braga, aquilo que nós hoje temos em Portugal é um governo sem estratégia, sem visão e sem desígnio para Portugal. Nós não sabemos, ninguém sabe o que é que o PSD quer para Portugal. Foram rápidos a distribuir o excedente. Não conseguem dizer mais nada, nem fazer mais nada, nem resolver mais nenhum problema aos portugueses. Nós teremos de continuar a fazer no plano nacional aquilo que os autarcas fazem todos os dias. Ouvir os portugueses. Caras e caros camaradas, são centenas de milhares de famílias em Portugal, ainda hoje, e já há vários anos, que continuam a ver a sua vida a marcar passo. São muitas centenas, milhares de famílias que se sentem frustradas e que sentem que a sua vida não melhora. Que ganham mais ou menos o mesmo que ganhavam há uns anos atrás, com a diferença de que o salário compra muito menos hoje. Famílias que têm dificuldade em conseguir apoiar os seus filhos no início da sua vida. Famílias que se defrontam cada vez mais com a necessidade de cuidarem de pais sem mobilidade ou acamados. Os problemas que as famílias portuguesas enfrentam são reais e são antigos, e alguns deles têm vindo se a avolumar. Nós temos de olhar para as respostas que nós demos no passado, para as que funcionaram, manter, para as que não funcionaram, mudar. O Partido Socialista tem de ter sempre esta capacidade, como foi tendo ao longo da vida, de olhar para os seus períodos de governação e aprender com eles. E desde logo temos que perceber e assumir que são muitas as famílias em Portugal que sentem que a sua vida não ata nem desata. E esse é o nosso maior desafio. Encontrar as respostas para nós nos dirigirmos a estes portugueses. Homens e mulheres que trabalham todos os dias e que se sentem zangados, muitos deles legitimamente zangados por não verem as suas vidas a progredirem. Nós queremos que o país cresça. Nós queremos que o país crie riqueza, mas nós queremos que a riqueza criada chegue a quem trabalha e não fique por uma minoria da população. E esta é, talvez, uma das maiores diferenças entre nós e o PSD. Crescimento, mas chegar a toda a gente. Caros e caros camaradas, orgulho em ser socialista, em levantar a bandeira dos valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade nas nossas terras e no país. Viva o PS!